viver tudo aquilo que Ele me deu. E quando o convite me foi feito, já faz um tempo, eu queria falar que não queria falar não quero, mas Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias e como eu vou rejeitar, né? Como eu vou desfazer daquilo que Ele me chamou? E eu falei, amém, né? Aí essa semana ainda tentei dar uma esquivada, falei, ô Vitor, mas quem vai olhar meu pequeno? Aí eu não sou de ficar pedindo, irmã, olha pra mim, aquela coisa, eu não gosto de ficar pedindo. Ele falou, se o problema é esse, eu olho pra você. Falei, então amém. Aí minha mãe falou, eu também vou ir. Falei, nossa, 2, amém, Deus. Já que o Senhor preparou, eis-me aqui, não dá pra correr. Mas eu não sou pregadora, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele deu a mim. Sem mais demoras, eu quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia em Tiago 3. Aleluias. Se eu engasgar, irmão, se eu falhar, me perdoa, porque eu tô nervosa. Mas não vai ser eu que vou falar, vai ser Deus, né? Eu falei, Senhor, tira todo o meu eu, porque eu não falo nada, não sei nada. Quem faz é o Senhor, a obra é tua, é tudo teu. E o Senhor faz da maneira que o Senhor quer. Nós somos apenas instrumentos e somos obedientes à voz do Senhor. Aleluias. Tiago 3 diz assim. A minha versão ela é um pouco diferente, mas os irmãos acompanham aí. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam. E assim fazemos com que vão até onde queremos. Pensem no navio, grande como é empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha a maldade em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, e ele tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca que saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, que palavra forte, que palavra dura, né? Mas eu ainda fiquei questionando, falei, Senhor, será que é isso mesmo? E aí Deus foi confirmando através das palavras de domingo que o evangelista ministrou. Depois veio o pastor, falou mais alguma coisa. Segunda-feira a irmã na consagração, a irmã Elisângela falou também. E Deus vem falando e eu tenho vivido, Deus tem me feito presenciar certas coisas baseado nessa palavra. Eu falei, Senhor, então é isso mesmo. E se o Senhor quer que eu fale, eis-me aqui para falar. Hoje, aqui, vai dizer, né, no verso 3, vai dizer que são poucos deveriam ser mestres na igreja.
né? Pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor do que os outros. Sempre quem está na frente, né, quem ensina, quem está na liderança, sempre vai ser visado com um olhar diferente, né? A gente se espelha neles e se eles erram, a gente tem o hábito de julgá-los, né? Porque eles estão na frente de alguma coisa. E nós precisamos entender o seguinte, lá em Tiago 3:2 vai dizer que todos nós sempre cometemos erros. Nós temos o hábito de falar, mas é o pastor. O pastor é um ser humano igual a gente, ele erra também. Mas a liderança, ela não pode. Todos somos sujeitos a errar, irmãos. E o mal de nós, seres humanos, é que nós queremos perfeição em tudo. Eu posso errar, mas o meu irmão não pode errar, não. E se ele errar, eu vou criticar, eu vou falar. E muitas das vezes nós não pensamos na consequência do que a palavra, do que a língua faz com uma pessoa. A língua está dizendo aqui na palavra do Senhor, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que a língua ela é pequena, mas ela faz um estrago enorme. A Bíblia é comparada como um fogo, que uma faísca pode destruir uma floresta inteira. Essa semana, sábado, eu vivenciei algo, eu estava lá na minha casa orando com a minha mãe e chegou uma mensagem no celular dela de uma irmã dizendo que não ia mais ser regente das irmãs e estava se explicando para as irmãs, que as irmãs estavam perguntando as coisas para ela e falou que ela já faz 8 a 9 anos que ela está na frente desse trabalho e ela ama muito, mas por causa de palavras que machucaram ela falou que esse ano ela não quer participar da festa mais, não vai estar na frente da regência. E aí eu lendo aquela mensagem dela, eu fiquei tão triste, eu falei, meu Deus. Eu falei, mãe, fala alguma coisa com ela. Aí minha mãe, fala você. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Ela nem é da minha igreja. A gente é meio covarde, né, irmão? Falei, mas o que tem a ver ela de ser da minha igreja? Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, eu vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. E aí aquilo queimando no meu coração, eu falei, Senhor, eu vou falar. E aí eu fui falando, conversando com ela. E Deus foi me dando as experiências que eu já tive na frente da regência, porque eu sou regente aqui, mas eu já fui regente em outra igreja junto com a minha mãe, quando eu era mais nova. E eu sempre gostei dessa área do louvor, então eu tinha como falar com ela. E aí eu fui falando e Deus foi me dando algumas coisas. E eu falei para ela, não para não, irmãs. Irmã, eu não sei o que aconteceu, se alguém te machucou com palavras, o que você ouviu. Mas independente disso, não para não. Porque se Deus te colocou ali, Ele conhece seu coração. Ele sabe que o que a irmã falou, que ninguém gostava dela, que não sei o quê. Irmã, independente disso, faz a obra do Senhor, porque se Ele te colocou ali, Ele vai te honrar. E Deus sabe que você não está ali para se aparecer. Por mais que as pessoas podem achar que você está lá para mostrar que você sabe, que não sei o quê, não importa o que as pessoas estão vendo por fora. O que importa é que Deus conhece o seu interior por dentro. E não deixa que essa palavra que foi maldita, né, possa fazer com que você pare. E aí fui falando com ela, e eu falei, eu vou te ajudar em oração. Até pedi para as irmãs também na consagração ajudar ela em oração, porque eu vi que ela gosta de fazer. Mas uma palavra machucou aquele coração. E às vezes, irmãos, nós não se damos conta da palavra que nós falamos, o estrago que ela faz na vida de alguém. Eu me lembro que uma certa vez eu estava passando por uma situação difícil na minha casa, e financeiramente falando, e eu também, além da situação financeira, eu estava passando por uma situação de que eu estudava e não passava na prova de jeito nenhum. E aí, triste, frustrada, e aí uma prima minha foi na minha casa, foi lá, viu, ficou falando um monte de coisa. E depois, quando ela foi embora, ela me ligou e falou assim, Daiane, você deve estar passando por tudo isso porque você está orando errado. E eu falei assim... É verdade, pode ser mesmo que eu estou orando errado, porque está tudo dando errado, então eu devo estar orando errado. E aquilo entrou no meu coração, irmãos. E eu estava fazendo um propósito naquele momento e eu parei. Eu falei, se eu estou orando errado, eu vou ficar perdendo tempo orando, Deus não está ouvindo, não está fazendo nada, então eu não vou mais continuar orando. E aí eu fiquei triste, porque eu falei, eu gosto de orar, mas como é que eu vou orar se Deus não está fazendo nada? E aquilo penetrou no meu coração, já não queria mais orar, já não queria vir mais na consagração.
E aí, conversando com uma tia minha, conversando com uma irmã que ora junto comigo sempre. E aí ela foi falando, foi me dando palavras que foram me edificando. E aí eu fui e voltei a orar, graças a Deus. E naquele mesmo tempo, irmãos, que ela falou aquilo, quando, se eu não me engano, no outro dia, ou uma semana depois, não sei, Deus foi lá, abriu as portas para o meu marido, que ele já estava esperando há um ano. Então, quer dizer, eu parei de orar, mas e se eu continuasse sem orar até hoje? Deus não tinha me dado a vitória. E ela nem percebeu o estrago que ela fez na minha vida espiritual. Ela nem sabe, porque eu não fiquei questionando, eu só falei com Deus. Mas às vezes a Bíblia nos ensina o quê? Que a gente precisa pensar nas coisas que a gente fala. Muitas das vezes a gente não pensa. Aqui a Bíblia está dizendo o quê? Que nenhum homem, ninguém tem domínio, ninguém é capaz de dominar a língua. Por que que não? Porque às vezes as pessoas querem falar sem pensar, ou às vezes as pessoas mexem, né, com a nossa boca, às vezes você quer ficar calado, e a pessoa vem lá querer cutucar, e aí você acaba falando, não, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que... Mas, irmãos, a gente precisa pensar naquilo que a gente fala, porque a gente pode matar a vida espiritual de alguém. Muitas das vezes a gente pode falar uma coisa que a pessoa pode sair por essa porta e não voltar nunca mais. E aquela alma, você vai ter que prestar conta daquilo que você falou. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. E a carta de Tiago aqui, ele está nos ensinando isso, né? Que nós precisamos aprender a falar palavras de bênção. Porque está aqui, ó, usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, tanto como para amaldiçoar. Algumas versões vai dizer, usamos a língua tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Só que nós precisamos usar a nossa língua para abençoar a vida de alguém. E se nós não queremos, né? Hoje nós, ser humano, tem uma dificuldade muito em elogiar alguém, em botar alguém para cima. Essa semana eu estava ouvindo um debate e estava falando que as pessoas têm dificuldade de honrar, as pessoas têm dificuldade de elogiar o próximo, infelizmente, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte, se a gente não tem palavra boa para dar para o nosso irmão, então que nós ficamos quietos, porque a gente pode machucar aquele irmão. E só Deus sabe o coração daquela pessoa, como fica frustrada aquela pessoa, e não é isso que Deus espera de nós. Lá em Êxodo 14:14, vai narrar deixa eu abrir aqui, irmãos, que fica mais fácil. Vai narrar a parte de que o Senhor, ele mandou Moisés, né, juntamente com aquele povo, num ponto estratégico. E chegou um determinado momento lá que o mar estava na frente, o exército de Faraó atrás, e o povo começou a ficar desesperado, começou a questionar Moisés, né, que era o líder. Sempre vem em cima do líder. Ah, por que tirou a gente lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? E o povo começou a questionar, começou a criticar. Podia ter deixado a gente lá mesmo como escravo, né? Ingratidão. O povo sempre reclama mesmo. Mas aí Deus usou Moisés e falou, nessa peleja, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, quer dizer, o Senhor estava pelejando para aquele povo. Eles não precisavam ficar falando nada, não precisava criticar Moisés, que era o líder. Era só eles ficarem calados, porque o Senhor estava pelejando a favor da vida deles. E muitas das vezes é isso que nós precisamos fazer, ficar calados, se nós não temos uma palavra de ânimo, uma palavra de amor para dar para os nossos irmãos, que nós venhamos ficar calados, né? Para que nós não venhamos entristecer, né, o coração dos nossos irmãos. Em Provérbios também vai estar dizendo o seguinte, Provérbios 15, vai dizer o seguinte, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Então, que nós venhamos, né, entender que quando a gente obedece ao Senhor, a gente se torna sábio, né? E você pensar no que você vai falar, né?
ou às vezes até mesmo se calar, é sinal de sabedoria, é sinal de obediência a Deus. Essa semana não, as 2 semanas atrás eu fui fazer uma visita numa certa pessoa, e eu percebia que o diabo estava querendo me afrontar a todo momento, porque ele ficava assim. Jesus ficava falando só de Deus. A gente foi falar de uma regularização de imóvel, ele foi ficar falando toda hora, ele falava de Deus. Desde quando eu entrei, desde quando eu saí. Primeiro ele perguntou para mim assim: Jesus é bom o tempo todo? Eu falei: Jesus é bom o tempo todo. Ele falou: não, Jesus não é bom o tempo todo, não. Jesus se ele fosse bom o tempo todo, não tinha tanta gente morrendo lá não sei aonde, que não sei o quê. Aí ficou falando, e eu falei assim, eu ficava só quieta, porque eu falei: Senhor, eu sei que é o inimigo que está usando ele para tentar me afrontar, então eu vou ficar discutindo com ele, deixa ele ficar falando, deixa ele achar que está certo, e eu fiquei quieta, e por fim ele não estava satisfeito, porque eu não estava falando muita coisa. Aí ele falou assim, você sabe, não sei o que lá, me fez uma pergunta lá, eu falei: eu não sei. Aí ele falou assim: mas você tem que saber, porque você é crente, você tem que saber. Eu falei: diabo sujo. Então, quer dizer, ele estava querendo mexer comigo, e eu falei: Senhor, eu não vou responder nada, deixa ele falar. Então, e a pessoa é ímpia. Então, quer dizer, é vigilância. E se eu batesse boca com ele? Eu ia ainda ter que pedir perdão depois, então, Deus, ele tem nos ensinado, né? Ele tem nos ensinado. E Tiago 3 ainda vai dizer que todos nós erramos, irmãos. Isso é que é mais interessante, todos nós erramos, ninguém somos perfeitos. Então, quem somos nós para poder julgar alguém? Essa semana eu passei por uma experiência, misericórdia. Meu marido esqueceu meu filho na escola. E eu louvo a Deus, porque eu falei: Senhor, eu sei que então o Senhor está me fazendo viver isso que o Senhor quer que eu ministre na quinta-feira. Meu marido esqueceu meu filho na escola, porque assim, eu levo e ele busca. Mas como eu saí, e a gente vai sempre a pé. Como eu fui com o carro, porque foi uma reunião dele e eu tinha outros afazeres, eu peguei e ele pensou que eu ia buscar ele também. Eu ia levar e ia buscar. E aí, nisso, quando eu passei perto da escola, já era 15 para meio-dia, e ele sai 11h20, e eles liberam 11h20 e ele sai 11h30. E aí eu passei perto da escola, olhei para uma mãe assim, e pensei assim: nossa, a mãe foi buscar a criança 15 para meio-dia. Falei: nossa, a mãe foi buscar 15 para meio-dia, deixar a criança 15 minutos lá esperando. Eu pensei, não falei. E aí eu falei: nossa, que mãe sem noção, deixar a criança um tempão lá esperando. Quando eu cheguei em casa, eu falei: mãe, cadê o Nicolas? Aí ela falou: o Nicolas está com o Edson. Aí eu liguei: Edson, Nico, tá você? Não, eu achei que estava com você. E volta eu correndo na escola. Quando eu olho para o relógio, era meio-dia. Eu falei: olha, eu julgando a mãe que ficou 15 minutos lá atrasada. E eu, mais tempo ainda. Para Deus me mostrava nisso, irmãos, que eu julguei ela porque ela pegou 15 minutos atrasado. E eu que peguei meia hora atrasado. Então, quer dizer, eu não sou perfeita, eu erro também. E eu falei: meu Deus, obrigado por o Senhor me mostrar que eu julguei ela, mas eu errei mais do que ela. Então é sinal de que a gente erra também. Então quem somos nós para julgar o meu irmão, né? Que erra, que falha, né? Então assim, que nós não venhamos julgar a nossa liderança, falar certas coisas que machucam. Às vezes você está falando e você nem sabe o mal que você está causando na vida daquela pessoa. Que nós venhamos usar as nossas palavras, né? Como nos ensina Tiago, para abençoar a vida. A irmã Elisângela contou aqui, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu falei: será que eu vou poder falar na pregação? Mas já que ela já falou, né, irmã? Me permita falar também. Ela teve um dia que a gente estava ali na porta, e aí eu e a irmã Rosângela, e ela sentindo dor nos braços, e ela falou, eu falei: como é que você tá? Como é que tá o braço? Ela falou: tá doendo. E o médico falou que é por causa do movimento que eu faço com o volante, né? E aí eu peguei e falei para ela: irmão, Deus tem que preparar um carro com direção hidráulica para você. Nem sei muito bem o que é isso, mas meu marido fala muito disso, que é mais macio. E aí eu falei para ela que Deus tem que preparar esse carro para ela, e que eu ia ajudar ela nesse propósito de oração para Deus preparar o carro. E a irmã
Rosângela também falou para ela. E ela falou, eu nem quero carro novo, não. Eu falei, mas Deus vai te dar um carro melhor. Deus deu para ela um carro melhor, irmão, porque Deus sabe a necessidade dela. Ela precisa trabalhar. Imagina se eu fosse uma pessoa que falasse para ela, irmã, ó, esse braço seu aí, ó, que aquele carro que você tem lá, ó, seu braço vai ficar assim, vai cair. Mas não, é usar a palavra para você abençoar a vida de alguém. E eu louvo a Deus, quando eu vi o carro dela, eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem ouvido a oração neste lugar na segunda-feira. Não foi só eu, foi todas as irmãs da oração orando pela vida dela. E Deus abençoou ela. Eu falo com as irmãs na segunda-feira, irmãs, nós somos poucas aqui, mas pela misericórdia infinita do Senhor, o Senhor tem ouvido a oração que nós fazemos neste lugar. Eu louvo a Deus pela vitória dela. E é isso, é se alegrar com a vitória da irmã. Hoje, um dia, as pessoas não querem mais contar a vitória. Um dia eu falei, eu vou contar uma vitória. Eu vou pregar em dezembro, pela misericórdia. E eu falei, eu vou pregar só dezembro, porque dezembro eu tenho vitória para contar. E as irmãs da consagração sabem que eu gosto de contar. E eu gosto de contar, irmãos, mas não é para me aparecer, não. Um dia eu até questionei com o Senhor, falei, Senhor, toda vez que eu prego, eu tenho que ficar falando da minha vida particular, e eu não gosto de ficar falando da minha vida particular para os outros, não. E Deus falava comigo, não é a sua vida particular, é o que eu faço com a sua vida particular. E eu falei, glória, então eu vou falar, porque se é o Senhor quem faz, então eu posso falar. A glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele, não é eu, não. Eu não sou nada não, irmã. Eu nem mereço nada. Mas é ele, é pra glória dele. É o nome dele que tem que ser exaltado neste lugar. E eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito. Aleluias. Aleluias, aleluias. E nós, irmãos da consagração, eu amo estar com essas irmãs, porque nós antes da vitória chegar, normalmente as pessoas não querem contar, porque vai estar com inveja, que não sei o quê. Irmão, o que Deus te deu é seu, ninguém vai tomar. Oh, meu Deus, conta o que Deus te deu, porque o nome dele tem que ser glorificado na sua vida. Eu louvo a Deus pelos 3 testemunhos que eu ouvi aqui hoje. Eu falei, Senhor, obrigado, obrigado. A gente está vendo o que Deus faz, irmãos. E ele faz, ele continua fazendo. É só a gente confiar, é só a gente crer. Aleluias. Oh, aleluias. 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 Nós, irmãos, da consagração, nós temos assim, a gente tem muita liberdade aqui. A gente pede assim, uma pede oração para outra, para a glória de Deus. E aqui não tem esse negócio de, vai sair falando, não. Aqui morre aqui e a bênção vem dada aqui. E a gente conta a bênção aqui, a gente chora aqui. A irmã falou ali, a gente chora junto, a gente agradece a Deus junto. E a gente se elogia para a glória de Deus. É amada, a irmã Cida é amada, é querida, é minha linda. É isso aí, irmãos, é isso que a gente gosta de ouvir. Aleluias. É você botar a irmã para cima. Às vezes a gente está triste, cabisbaixo, problema, todo mundo tem. Mas é você usar a sua boca, aleluias, para você abençoar a vida de alguém. Ô irmã, você vai vencer. Tá doendo, tá, mas Deus vai te dar vitória. Eu não posso te dar dinheiro, ninguém tem dinheiro, tá todo mundo duro, amém por isso. Mas eu posso orar. Eu tenho um Deus rico lá em cima, que pode te dar essa vitória que você está pedindo. Aleluias. É você abençoar, irmão, abrir a boca para você abençoar a vida de alguém. Tá tudo revirado, mas Deus vai honrar. A festa tá assim, o hino não tá saindo bom, mas vamos orar, porque Deus vai dar vitória para nós. É usar a sua boca para ser bênção. É isso que Tiago ensina para nós aqui. Não é você ficar criticando o pastor que não sei o quê. É a irmã da liderança que não faz do jeito que eu quero. É o sapato que não tá bom, é a roupa que não tá. Irmãs, pelo amor de Deus, a honra é dele, é tudo para ele. Ninguém tá aqui para mostrar sapato nem roupa a ninguém. A gente tá aqui para adorar ele. E sem sapato, com sapato, o importante é que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. O importante é nós sairmos daqui cheia da graça dele, cheia da presença dele. Aleluias. Oh, aleluias. Meu Deus, a hora está passando. Senhor, mas irmãos, que Deus venha abençoar as nossas vidas. Essa é a palavra, é uma palavra dura, irmãos. Eu falei, eu não vou nem ler o título da mensagem que está escrito aqui, o domínio da língua. É o domínio da língua, irmãos.
Eu falei, Senhor, o pastor não vai nem querer que eu prego mais aqui. Amém por isso. Se ele não quiser, eu obedeço, porque eu estou aqui para obedecer, irmãos. Deus não vai levar ninguém desobediente para o céu, não. Tem que obedecer. E se ele falar que não, amém, eu fico sentadinha só recebendo. O importante é eu falar aquilo que Deus me deu. E as irmãs da oração, elas sabem como que eu fico quando fala que eu vou pregar a misericórdia. Eu me lembro um dia que o pastor me chamou ali, ele falou assim, Daiane, sobre a questão da diaconia, que eu falei, pastor, mas tem que pregar? Você lembra, pastor? Tem que pregar? Ele falou, não tem não. Eu falei, graças a Deus. Irmãos, depois daquele dia veio tanto convite que eu falei, misericórdia. E eu querendo negar, eu falei, não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Mas diante de tanta coisa, irmãos, Deus me faz lembrar de tanta coisa que Ele faz para mim. É livramento. Essa semana eu contei aqui na consagração, o meu filho quase engoliu um osso, o Heitorzinho, de 11 meses. Ele quase engoliu um osso, quase do tamanho do meu dedo. E o Senhor deu esse livramento a ele. É o meu marido que passou pelas águas mês passado. É a minha vida profissional que Deus tem feito coisas extraordinárias. Como que eu não vou falar da palavra dele, meu Deus? Como que eu vou rejeitar diante de tudo que ele tem feito? Eu tenho que ser grata a todo momento. Eu nem mereço nada disso. Mas ele tem misericórdia, a graça dele tem me alcançado todos os dias. E é por esse motivo que eu estou aqui, mesmo com vergonha, mesmo com a minha cabeça doendo, mesmo tremendo de medo. Mas eu estou aqui para a glória dele. Aleluias. As irmãs da oração oraram por mim, louvo a Deus pela vida delas. Eu louvo a Deus, pastor, porque a gente passa cada coisa, mas essas irmãs, eu já vou entregar, pastor. Essas irmãs, elas estavam no aniversário do Nicolas, que estava uma peleja lá, e eu falei, graças a Deus que a intercessão está aqui. No da irmã Elisângela também, vamos estar lá intercedendo, porque, irmão, festa é batalha, irmãos. Só Deus sabe a batalha que foi. Eu e a irmã Elisângela, meia-noite, ela está ali, não me deixa mentir, orando. Porque festa é batalha, a gente não tinha nem dinheiro. Você viu ela falando, quem bancou a festa foi a filha dela, o emprego abençoado que Deus deu. Eu não tinha dinheiro, eu querendo encher o saquinho. E eu lembro que um dia eu passei no mercado, eu falei, Senhor, eu queria botar um guaranazinho nessa bolsinha. E eu olhava os preços, falei, meu Deus, são 40 bolsinhas, como é que eu vou comprar isso tudo? E eu louvo a Deus que aí eu fui para comprar uma outra coisa. Quando eu olhei o preço, eu falei, meu Deus, vai dar para eu pagar, glória a Deus. Aí não tinha ali, não tinha lá na partilheira. Aí eu falei, ô moço, tem esse mais guaranazinho? Ele falou, tem. E o que tinha, irmãos, era justamente a quantidade que eu precisava. E ele falou, se precisar de mais, não tem. Eu falei, mas é justamente isso que eu preciso. É providência de Deus, irmãos. Aleluia, é batalha. É você orando pela madrugada. É isso que Deus faz. Ele ouve, irmãos. Ele ouve. Vale a pena estar aqui toda segunda-feira, irmã Glória, irmã Elisângela, irmã Cida. Aleluia, irmã Flávia também. Estamos aqui pagando preço pela igreja. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Irmãos, assim eu quero agradecer a oportunidade. Peço perdão para a igreja. Até aqui o Senhor me deu. Eu anotei muita coisa, mas não li nada. Mas glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. E que Deus venha continuar falando aos nossos corações. Que Deus venha continuar falando aos nossos corações. E que Ele venha abençoar cada um de nós. E se porventura nós ouvimos palavras que dói, que nós venhamos pedir ao Senhor. Para que Ele venha mudar os nossos corações. Que Ele venha nos limpar. Que Ele venha a ensinar a nós a perdoarmos, ou blindar os nossos ouvidos para que nada magoe os nossos corações, mas que nós não venhamos parar por causa de palavras ditas que nos magoou, que nos machucou, que nós venhamos continuar marchando, que nós venhamos continuar fazendo a obra do Senhor com amor e com zelo, porque tudo é para honra e glória do nome dele. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.